Tchau, amores! Sejam muito bem-vindos ao canal Crochê com Gato. Este aqui é o nosso especial Biblioteca do Crochê, esse projeto que eu desenvolvo exclusivamente para você que quer aprender crochê do zero. Toda sexta-feira tem vídeo aqui no canal e a aula de hoje a gente vai falar sobre modelagem no sentido de aumentos. Então, a gente vai falar sobre aumentos no crochê. O que significa aumentos? Então, estou fazendo aqui essa pequena introdução, mas a gente vai realmente para a aula prática. Eu vou demonstrar para vocês o aumento no crochê dentro da modelagem na construção de roupas. Então, bora lá tecer essa amostra. Bom, gente, então vamos começar a nossa aula falando sobre aumentos no crochê. E conforme vocês forem evoluindo, avançando no conhecimento, na técnica do crochê, vocês vão perceber que o crochê é feito com formas geométricas. Então, a gente vai sempre trabalhar peças redondas, quadradas, triangulares, retangulares, então são formas geométricas exatas. E o crochê aplicado na moda, aqui no caso a moda que eu faço é uma moda para corpos femininos, e o corpo feminino ele tem curvas, né? Então a gente vai aplicando o crochê para acompanhar a curva de um corpo feminino. Então, um vestido, uma saia, uma blusa, a gente precisa entender a estratégia que a gente vai aplicar para executar, para criar, para desenvolver uma peça que acompanhe as curvas do corpo feminino. Isso não quer dizer que todas as peças têm modelagem. A gente faz muitas coisas, quadradinhas, retangulares, e vai adaptando, às vezes aplica um elástico, aplica um cordão para fazer um ajuste, mas na construção do crochê a modelagem é muito importante para a gente ir evoluindo, né, as nossas habilidades na arte e para a gente cada vez mais fazer peças também mais bonitas, com mais qualidade, com realmente a modelagem, então ela é muito importante. E antes de eu realmente tecer a amostra aqui com vocês, eu vou mostrar um livro que eu tenho, que é um livro que me guia muito na questão da modelagem dentro dos pontos. Hoje a gente vai tecer uma amostra simples, mas eu quis mostrar já algumas coisas para vocês, porque a modelagem, os aumentos e as diminuições que a gente faz nos pontos, carreira a carreira, para criar a modelagem de uma peça, pode ser feita com qualquer conjunto de pontos. Então, é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Este é um livro em inglês e ele tem aqui a introdução, né, que eu queria mostrar para vocês essa parte. Então, aqui a gente vai ter o desenho das peças de roupas. Então, todas têm um desenho, tem uma modelagem. Aqui você vai ter uma cintura. Então, aqui, conforme a gente for evoluindo nos conhecimentos, a gente vai entendendo como ir criando todas essas modelagens no crochê. Aqui a cava de uma blusa, o decote. Então, a gente não vai sair das formas geométricas, mas a gente vai aprendendo a fazer realmente os aumentos e as diminuições que vão criando as modelagens e os desenhos das peças. Aqui, uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês antes de começar a falar sobre isso, são os pontos. Que a gente, na primeira parte da Biblioteca do Crochê, a gente falou muito sobre a simbologia de pontos. E vejam que é um livro em inglês e os pontos são os mesmos daqueles que a gente viu aqui. Então, tem a correntinha, pontos altos, todos os pontos que a gente aprendeu na Biblioteca do Crochê são os pontos que vão estar sempre sendo utilizados nas construções das peças de crochê. Tudo depende como que a gente vai trabalhar esse conjunto de pontos e ir criando desenhos e texturas. Agora aqui falando realmente um pouco sobre a modelagem, hoje a aula é de aumento, então eu achei interessante mostrar para vocês
em imagem, de fato, como ela funciona. Então, aqui a gente vai ter a peça retinha sendo, né, construída. Aqui ela tem até um formato retangular. E aí, com o aumento, a gente vai crescendo essa peça. Os aumentos, eles podem serem feitos tanto no início e no final das carreiras, criando esses efeitos de aumentos assim mais para fora, né? Eles vão acontecendo, a peça vai crescendo nas laterais. Como a gente pode fazer também os aumentos no centro, no corpo da peça, durante a execução da carreira, no meio da carreira, nos pontos necessários. Essa é uma técnica muito aplicada para saias, então vai se formando o formato da saia carreira após carreira. Cada receita, cada peça vai ter a sua regra de aumento, mas para isso primeiro vocês precisam entender o que é de fato o aumento. Aqui a gente tem outra imagem para fazer o comparativo. Então vejam que aqui a gente tem os pontos altos, que a gente já falou aqui em aula sobre ele. Aqui do lado tem o gráfico, por isso que é muito importante saber ler os gráficos, entender, porque mesmo que seja um livro em outro idioma, acompanhando o desenho vai ser possível compreender o que está sendo dito aqui. Então esses são os efeitos dos aumentos. Na próxima aula a gente vai falar da diminuição, não é a aula de hoje. Hoje a gente está parando aqui nessa parte onde realmente são feitos os aumentos. E aqui esses gráficos foram, né, de pontos altos, e eu vou mostrar um para vocês que é um conjunto de pontos que faz um desenho diferente, que faz uma outra trama, para vocês verem como é possível aplicar aumento e diminuição em qualquer conjunto de pontos. Isso aqui depois é pura matemática, conforme a gente for evoluindo. Então é por isso que também é muito importante tecer amostras, porque são com as amostras que a gente vai entendendo como que o crochê funciona, para daí realmente a gente começar a aplicar nas construções de peças e assim ir evoluindo os conhecimentos, tá? Então aqui também tem o gráfico, ele é todo muito explicadinho e nunca vai ser pontos diferentes daqueles que a gente já viu na biblioteca do crochê. Então ali já tem uma base para tudo isso aqui. Agora vamos lá, vamos tecer a amostra de hoje para vocês entenderem um pouquinho sobre o conceito do aumento. Eu vou dar um zoom aqui para ficar mais pertinho para vocês. Então aqui eu fiz aquela amostra que eu fiz, aquela base, né, de amostra que eu fiz em todas as aulas da Biblioteca do Crochê. Se você ainda não viu esses vídeos, eu te convido a assistir, porque tem muita informação bacana ali. E aqui então eu fiz uma carreira de correntinhas, uma carreira de ponto baixo e 2 carreiras de ponto alto. E aqui ponto sobre ponto, como a gente fez até o momento. Então vocês vejam que tá ponto sobre ponto, ele vai ficando com as laterais retinhas e aqui a gente vai construir uma peça, se a gente continuar tecendo dessa forma, retangular ou quadrada, dependendo da quantia de carreiras que a gente fizer. Mas agora, na carreira seguinte, a gente vai fazer uma aplicação simples de aumento, para vocês verem como essa peça vai mudar de formato. Então, como vocês sabem, antes de iniciar uma carreira, eu faço uma correntinha para virar, porque aqui a gente está trabalhando amostras de idas e vindas. E eu vou fazer já um aumento aqui no primeiro ponto da carreira. Então, fiz o ponto alto, aquele primeiro ponto alto, que quem está acompanhando as aulas da Biblioteca do Crochê sabe que eu faço sempre aqui no primeiro ponto de base disponível da carreira, né? Os pontos de base nada mais são que as cabeças dos pontos tecidos na carreira anterior. E aqui, ao invés de eu fazer só um ponto de base, só um ponto alto no ponto de base da carreira anterior, eu vou fazer 2. Então, novamente, um ponto alto no mesmo ponto de base que eu fiz o primeiro ponto alto. Então, aqui a gente tem 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Já no ponto de base seguinte, eu vou fazer só um ponto alto.
E no próximo ponto eu também vou fazer só um ponto alto. Já agora aqui no ponto seguinte, de novo eu vou fazer 2 pontos altos dentro desse mesmo espaço de base, dessa forma. Então, 2 pontos altos aqui no mesmo ponto de base. Isso vai configurando aumentos. Aqui eu vou fazer de novo só um ponto alto em cada ponto de base da carreira anterior. Então, eu tô fazendo uma amostra, que eu não tô seguindo uma receita, a gente não tá construindo uma peça, só realmente para vocês entenderem como que vai modificando o desenho da peça quando a gente inclui pontos, que significa criar aumentos e criando modelagens. Então, fiz 2 pontos altos nos 2 pontos de base seguinte, e agora aqui eu vou de novo fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Nos 2 pontos de base seguinte, um ponto alto em cima de cada ponto de base, sem fazer aumentos. E chegamos, então, no final dessa amostra. Aqui tem o ponto da carreira anterior, e aqui eu também vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, vejam que a gente fez aumentos tanto nas laterais quanto no corpo da carreira, durante a construção da carreira. E a peça, ela começa a aumentar. Aqui a gente está trabalhando o aumento, a modelagem, né, dentro do aumento, com os pontos altos simples, para vocês irem entendendo como que funciona o aumento. Como que ele vai criando forma e alterando a forma da peça original. Então, os aumentos dentro da moda, eles são muito utilizados na hora que a gente está tecendo o busto, na hora que a gente está fazendo uma saia, que a gente precisa ter movimento. Se a gente descer uma saia apenas com ponto sobre ponto e fazendo quadrado ou retangular, a pessoa não vai conseguir caminhar, ela vai ficar uma coisa reta, vai ficar um tubinho, então ela precisa ter um movimento. E é assim que eles são feitos, incluindo pontos além dos pontos de base que já existem. Cada receita vai ter a sua regra de aumento, mas para a gente ir evoluindo nas receitas e conseguindo criar as peças inteiras, é necessário começar assim do zero. Pega um pedacinho de fio e faz uma amostra e vai acrescentando pontos altos a mais ao longo dessas amostras, para vocês irem entendendo o desenho que vai ir se formando. Eu vou agora fazer a próxima carreira sem aumento nenhum, para vocês verem ainda mais claramente como que vai ficar o desenho dessa peça feita com o aumento. Então, aqui, como vocês podem ver, a gente começou com aquela base reta, ponto sobre ponto, a gente fez uma carreira com aumentos, e eu fiz aqui a última carreira, ponto sobre ponto, e a peça começou a abrir. Aqui, de novo, reforçando que a gente só fez um esquema simples de ponto alto, para vocês irem entendendo o conceito. E, óbvio, cada receita vai ter a sua regra de aumentos. Aqui a gente fez uma coisa livre, para vocês começarem a ter os primeiros contatos com modelagem, porque vocês que forem começando também a tecer as peças que eu tô soltando aqui no canal, que são as peças que eu desenvolvo, vocês vão ver que as minhas peças têm muita modelagem. Eu ensino passo a passo completo para vocês, mas para quem tá começando agora, primeiro precisa entender o conceito da modelagem. Hoje a gente falou sobre aumentos e na próxima aula a gente vai falar sobre diminuição. Então, pratiquem essa semana e até semana que vem na nossa próxima aula. Um beijo e tchau, tchau!